trombose nada mais é do que a obstrução de um vaso, seja ele arterial ou venoso, através de um coágulo, que com isso impede o fluxo natural do sangue do coração para os tecidos. E isso pode causar um dano dessas regiões, e isso pode estar sendo manifesto através da trombose venosa profunda, da embolia pulmonar, ou até mesmo situações arteriais, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Normalmente ela está associada a fatores de riscos do dia a dia, por exemplo, a própria hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, tabagismo, no caso das mulheres, o uso de pílula anticoncepcional e até mesmo situações que a gente considera comuns, que por exemplo na mulher também, ou pessoas que vão ficar grávidas ou estão grávidas. Quando você tem alteração do sangue, que ele fica mais lento, ou quando você tem algum machucadinho dentro de algum vaso, principalmente das veias, ou quando você tem também alterações do próprio constituição do sangue, você pode levar e ter maior propensão a desenvolver um coágulo e com isso o tromboembolismo venoso. Existem os quadros hereditários, então tem pacientes ou pessoas que têm alterações dos fatores de coagulação, a gente chama isso de trombofilias, que facilita muito a formação dessa pessoa desenvolver coágulos espontaneamente. Então isso também é um fator de risco que, na verdade, precisa ser investigado e acompanhado por um médico especialista. O tromboembolismo venoso é uma patologia muito grave. Ele acomete, é a terceira causa de doenças cardiovasculares no mundo, para você ter uma ideia. E chega a matar 20% dessa população. 1 em cada 4 pessoas que desenvolvem essa patologia morre em decorrência dela ou de complicações dela. A trombose, de uma maneira geral, é tão grave que existe até uma data comemorativa para ela. Assim como existem as campanhas de câncer de mama, câncer de próstata, a trombose tem um dia chamado World Thrombosis Day, que é no dia 13 de outubro, vai acontecer mundialmente um movimento de todas as organizações envolvidas para tentar alertar a população dessa importante doença, dessa importante patologia e como auxiliar a população a ficar mais alerta, não só para os diagnósticos, mas também procurar rapidamente um tratamento, um aconselhamento médico especializado. E o grande problema dessas patologias é que, na sua grande maioria, elas são assintomáticas. Então, às vezes a pessoa tem, e só quando ela tem uma repercussão dessa trombose, ela acaba procurando hospital ou tem algum sintoma. No caso da trombose venosa profunda, habitualmente o que acontece é um inchaço de algum membro, principalmente os membros inferiores, as pernas. Então você tem um inchaço local, a região ela muda de coloração, ela fica um pouco mais quente e causa dor local. Então isso já é um indício de que possivelmente você tem uma trombose venosa naquela perna ou naquele membro. No caso da embolia pulmonar, é uma complicação um pouquinho mais grave. Então normalmente o paciente ele acaba tendo a falta de ar, uma tosse com catarro com sangue, ele acaba tendo tontura, dor no peito até em decorrência desse coágulo que sai muitas vezes da própria trombose das pernas e migra para o pulmão, entupindo então um dos vasos que irrigam os nossos pulmões, e isso dificulta a troca de gases. Antes do tratamento, eu acho que é importante também a apresentação clínica e também a questão de exames que a gente pode diagnosticar isso. Então, mas a maioria deles é feita no hospital por um médico especialista normalmente. Após confirmados os diagnósticos, o tratamento imediato basicamente seria no quê? De você diminuir a chance do coágulo aumentar de tamanho. Então, para isso você usa de medicações anticoagulantes, né? Em situações muito graves, onde a obstrução ela é tão grave, você precisa tentar desobstruir aquele vaso o quanto antes. Uma vez que a gente sabe que os principais fatores de risco eles estão atrelados, fora as causas hereditárias que a gente não consegue evitar, mas as causas adquiridas, com certeza a gente tem que tomar precauções.
Então, portanto, hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, pobre em carboidratos, rica em bastante verduras, legumes, frutas, ingerir bastante água, né? Não fumar, não beber em excesso, manter uma atividade física regular, evitar obesidade. Nos casos de cirurgia ou então gestação, você adotar as orientações dos médicos para que você minimize a chance de você ter uma complicação ou uma trombose, né? Então isso tudo ajuda bastante você prevenir e ter uma vida saudável, sempre é bom e previne outras doenças também.